Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Candioto e eu tô aqui de novo para poder ensinar um pouquinho mais para vocês sobre Python e hoje especificamente eu tenho um negócio que talvez mude a sua vida se você é daquelas pessoas que tem aquela tarefa chata, aquela tarefa enjoada de ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, que provavelmente você vai poder estar usando o Python para poder fazer essa automação. Você não sabe do que eu tô falando? Vê se você nunca viu isso aqui na vida. Ó, a gente tem uma pasta que tem 2020, dezembro, cada dia tem uma informaçãozinha dentro dela da venda. 2021, cada uma dela tem uma venda. E aí, o chefe de alguém chegou e falou, ó, pega todas essas informações e junta tudo numa tabela só. Aí, o que o rapaz, coitado, faz? Ó, fica lá. Clica, entra, abre, clica, entra, abre, e vai fazendo isso um a um, infinitamente, perdendo um tempo danado, ao invés de estar gerando valor. Se você quer aprender como fazer isso rodar num clique só, e ao invés de fazer isso na mão e conseguir gerar isso, essa análise em um minuto, nem um minuto, é o tempo de um clique, fica até o fim desse vídeo, porque eu vou te explicar como fazer isso usando estruturas de repetição, que é o conteúdo dessa aula, com esse desafio, beleza? Mas antes de a gente começar, vá lá embaixo, porque eu deixei esse arquivo para você, tem um mini curso de Python gratuito com o Lira, beleza? Então, vai lá, se inscreve na subida, já deixa o curtir, já deixa o compartilhar, já deixa o comentário, comecei, bota qualquer coisa, se inscreve no canal, faz as coisas todas que você sabe ter que fazer, beleza? Vamos começar. Beleza, gente? Qual é o nosso desafio aqui, essencialmente? Nosso desafio aqui é a gente conseguir, através do Python, evitar que a gente tenha esse trabalho desagradável que é venho em janeiro, clico na pasta 1, clico na minha venda, vai abrir aqui a minha planilha Excel. Eu vou pegar aqui ó, a venda desses dois vendedores da loja, vou dar um Ctrl C, sabe-se lá onde eu vou botar, vou criar um outro Excel, vou ficar fazendo isso um a um, aí fecho. Esse tempo todo está processando, ó. Processando. 2, venho aqui na venda, espero, pego aqui, Ctrl C, jogo lá na minha outra base. Eu quero evitar que você faça isso, eu quero evitar que você tenha ler. Quero evitar que você tenha ler no dedo de tanto que dá Ctrl C, Ctrl V. Então, a gente quer fazer isso com Python. E você pode ver que isso é algo repetitivo. Que essa repetição já indica pra gente, muito provavelmente, o que a gente vai precisar usar no Python para resolver esse problema. São as estruturas de repetição. Tá? No Python, a gente tem somente duas estruturas de repetição, tá? O for e o while, que são as mais usadas que a gente vai usar, que vão permitir a gente fazer o que a gente chama de iterações. Essas iterações são o quê? Percorrer uma lista, percorrer pastas, percorrer alguma coisa de forma repetitiva até aquilo acabar, ou até alguma condição acontecer, ou então até quando a gente quiser, um número definido de vezes, do jeito que a gente quiser, tá? Vamos aqui pro nosso querido Python, nosso querido Jupyter. Se você não sabe o que é o Jupyter, você pode olhar lá na descrição que vai ter o link também que o Lira explica sobre o Jupyter, como instalar, como usar. E eu também vou mostrar aqui para você como fazer, beleza? Então o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o for, a gente vai falar sobre o while, que é uma outra forma de estrutura de repetição, vai falar um pouquinho sobre loop infinito, que é um negócio que pode travar o seu computador, então fica atento. E depois, sim, eu sei que você quer, eu sei que você está ansioso, falar sobre esse desafio que eu mostrei para você, que é de automatizar a criação daquele relatório em um clique. Beleza? Vamos lá. Eu deixei aqui, pronto, essa lista de lojas para mim. O que são essas listas de lojas? Tá? Primeiro, o que é uma lista? Para quem não sabe o que é uma lista, lista é, como você pode ver, uma lista de itens, uma lista de coisas que tem ali dentro para a gente poder trabalhar com elas. Tá? Se você também tem interesse em saber mais sobre listas, está caindo aqui de paraquedas, viu fora, só ouviu que queria resolver o problema de tarefa chata, mas não sabe exatamente ainda como funciona uma lista, ou então como funciona o Python, como funciona o Python, lá embaixo na descrição também vou deixar um vídeo da gente falando o que são listas e como são os métodos, como usar, o que fazer, enfim, a gente deixa explicadinho para você, beleza? Vamos lá, então,
aqui na minha parte, né, eu tenho essa minha lista lojas, e eu quero fazer o seguinte, eu quero percorrer essas lojas, printando esses valores aqui embaixo para mim. O que é printar? É imprimir esses valores para mim. Eu poderia simplesmente fazer print lojas 0. Para quem não sabe o que é loja 0 significa que é lista lojas, posição 0. Daniel, mas 0 não começa do 1? Não. No Python, as listas sempre começam da posição 0. Então, é 0, 1, 2, 3. Beleza? E aí aqui a gente tem print lojas. Eu ia botar, por exemplo, na mão print lojas 2. Desculpa, lojas 1. E suficiente. Por hora é suficiente. Vou dar Ctrl Enter. Tá lá. Rio de Janeiro, São Paulo. Tá? Só que não faz sentido eu fazer isso quando eu tenho 40, 50, 1000. Então eu quero fazer isso de uma forma mais automática. E aí que funciona o for. E aí que vai entrar o for. Esse for, ele vai ser usado da seguinte forma. Loja em lojas. Daniel, mas que tal de loja em lojas? Como assim? É muito comum que a gente use no Python essa estrutura do singular e do plural. Por exemplo, loja em lojas. Ah, quer dizer que o Python entende português, entende loja em loja? Não, não é isso. Eu poderia botar X em lojas que ia funcionar igual. Mas boa parte da programação, boa parte de saber programar e ter uma programação mais limpa é você conseguir na própria programação indicar o que você está querendo dizer, não só para você daqui a 6 meses que você não lembra mais o que você fez, como para o seu amiguinho que vai pegar o seu código e precisa entender. Então, quando eu boto loja em lojas, eu estou dizendo que para cada loja, na lista lojas, eu vou printar a minha loja. Então, ó, o que ele está fazendo? Lista lojas. Vou entrar na loja, Rio de Janeiro, e vou printar. Próxima loja, São Paulo, e vou printar. Belo Horizonte, e vou printar. Curitiba, e vou printar. Quando eu der o Ctrl Enter aqui, ó, ele fez exatamente esse processo para mim. Então, ele entrou em cada uma das lojas e printou para mim. Printou quem? Loja. Essa variável, ela foi criada aqui dentro mesmo. Ela é meio que uma variável local, ela funciona aqui dentro. Para quem está vindo de outras linguagens de programação, vai perguntar, mas não precisa declarar, não precisa botar loja igual alguma coisa? Não, não precisa, é simplesmente dizer loja em lojas. Ele vai entender aqui dentro desse for que esse loja representa, esse loja significa esse item dessa lista lojas. Beleza? Pontos de atenção aqui dentro do for. Esses 2 pontos. Esse 2 pontos é muito importante porque ele é facilmente esquecido, tá? E às vezes você fica depois batendo cabeça porque deu esse erro aqui e eu não entendi o que estava acontecendo e era só os 2 pontos. Principalmente para quem vem de outras linguagens de programação, tá querendo aprender o Python agora, às vezes o hábito de usar não tinha esses 2 pontos, por exemplo. Esse hábito pode gerar o erro. Outra coisa muito importante é a indentação. Indentação, ó, é esse espacinho que eu marquei aqui, que não é simplesmente estético. Ele não está ali simplesmente num princípio, vou deixar bonitinho. Ele está aqui, principalmente no Python, porque para o Python, se não tiver essa indentação, não existe nada dentro do for. Então, ó, se por exemplo eu fizesse assim e desse Ctrl Enter, olha só, ele está falando que era esperado uma indentação. Por quê? Porque eu botei um for, mas não botei nada dentro dele. Então, essa indentação é muito importante de ser lembrada. Outra coisa muito importante é que o for, principalmente, se você está aprendendo Python agora, ignora. Mas se você já vem de outras linguagens de programação, pode ter pensado, mas o for, não tem que fechar o for, não tem que terminar esse loop. Isso acontece porque, em algumas linguagens de programação, você tem que botar alguma coisa, algum comando que diga finaliza o for. Ou seja, você tem que abrir o for e fechar o for. Mas o Python é tão legal, tão divertido, tão prático, que ele não precisa fazer isso pra gente. Se você tirar a indentação, automaticamente ele entende que o seu for acabou. Então, por exemplo, se eu botasse print loja e botasse aqui embaixo print, acabou o for, ele vai printar para mim só no fim. Se eu boto esse print para dentro, ó, olha o que vai acontecer. Ele vai botar acabou o for
para cada uma das interações. Então ele vai fazer print loja, e esse print que não faz o menor sentido com a loja, mas está dentro do meu for. Ele vai fazer print loja e vai printar isso aqui. Aí ele vai para o próximo. Print loja e vai printar isso aqui. Print loja e vai printar isso aqui. Então ele está percorrendo a lista ao mesmo tempo que ele está também printando essa coisa aleatória. Então sempre muita atenção com as indentações. Beleza, gente? Outra coisa importante da gente ter em mente é que, como eu disse, se por acaso eu boto loja X em loja, ele vai funcionar igual. Aqui, obviamente, não funcionou porque eu botei X aqui e botei loja aqui. Mas se eu botasse XX, tá lá. Ele vai printar X em loja. Então, muita atenção aí quando a gente estiver falando do for. Essa linguagem do lojas em lojas é bem comum, mas não é obrigatório. Tá? Daniel, não quero usar listas, quero usar outra coisa. Quero usar, por exemplo, eu sei que eu só quero fazer 5 iterações, 10 iterações, 20 iterações. Tem como fazer? Tem sim, ó. Você pode botar for i, de novo, o i podia ser x, y, j, k, l, m, o, p, q, laranja, banana, tanto faz. For i in range. O que é esse range? É um tamanho que eu vou dar para ele de interações. Então, tanto de interações que ele vai fazer. Se eu faço, por exemplo, for in range 4, eu estou dizendo para ele o seguinte, faz para mim 4 interações. E aí ele pode vir e fazer print. Aí aqui não faz sentido eu botar i, se eu quero a loja, só faz sentido eu botar i se eu quiser printar o valor de i. E eu vou fazer isso mesmo para a gente poder dar uma olhada como vai ficar. E eu vou botar lojas. Por que não loja? Porque, na verdade, agora eu estou querendo pegar a posição i da minha lista lojas. Então, ó, lojas i. O que vai acontecer? Ele vai fazer a primeira posição, que é o primeiro valor de i, a segundo valor de i vai para a segunda posição, o terceiro valor de i vai para a terceira posição. E aí, ó, quando eu der Ctrl Enter, tá lá, ó. Primeiro esse 0 para mostrar qual o valor de i que a gente está naquela iteração. 0 é Rio de Janeiro, 1 é São Paulo, 2 é Belo Horizonte, 3 é Curitiba. Isso é legal porque como nossas listas começam do zero, como ele começa do zero nesse i, facilita muito a nossa vida, né? Facilita a gente conseguir fazer essa contagem certinho. Então, é uma outra forma de a gente conseguir fazer essas iterações aqui via for. Tudo bem? Outra forma que a gente pode usar o for também, a gente pode usar o for com strings. Por quê? Porque toda string, ela é oficialmente uma lista também. Então, eu posso botar que for x em um nome qualquer, por exemplo, Daniel. Isso pode parecer um pouco estranho, principalmente para você que está começando. Como assim? Como é que for x em Daniel? X não é nada. Daniel não dá para saber o que é. Basicamente, estou falando para cada item em Daniel. Só que Daniel, ele não é claramente uma lista. Ele é uma string e logo ele funciona como uma lista. Então, para ele, para o Python, cada letra é um item. Então, ele vai fazer o seguinte. Vou pegar o primeiro item, vou pegar o segundo item, vou pegar o terceiro item, vou pegar o quarto item, e assim vai. E eu vou mandar printar aqui, por exemplo, o X. Tá? Vou dar Enter, ó. E ele vai fazer Daniel. Então, a primeira iteração foi o D, a segunda iteração foi o A, a terceira iteração foi o N, a quarta iteração foi o I, e assim vai. Beleza? Show de bola, gente. Só que, temos outras estruturas de repetição também, além do for. Uma delas é o while. E quando que eu vou usar o while, principalmente? Quando eu tenho uma condição que me decide... Quando que eu vou usar o while? Quando eu tenho uma condição que me ajuda a definir quando eu paro essas iterações. Então, aqui, ó, nos casos do for, eu fiz enquanto a lista for existir, né? Enquanto os itens da lista existirem. E faço 4 interações. Faça o tamanho de Daniel. No while, não obrigatoriamente eu tenho essa clareza do tamanho. Eu posso simplesmente falar que enquanto alguma coisa acontecer, ou então alguma coisa não acontecer, você vai fazendo.
continua aí, vai embora. Enquanto essa condição não for atendida, ou então essa condição continuar sendo atendida, toca o barco. Quando acontecer, para, tá? Isso vai fazer um pouco mais sentido com o exemplo agora. Eu vou usar esse input, tá? Vou botar aqui, ó, nome igual a input. E o que é o nome igual a input? Insira um nome. Ele basicamente está falando com o usuário, esse input faz essa função de falar com o usuário, ele vai mandar essa frase para mim, o usuário vai escrever alguma coisa, e esse nome, e esse valor inserido pelo usuário, vai ser adicionado a essa variável nome que eu criei, tá? Só que, depois de fazer a primeira, eu quero que ele apareça para mim, novamente, a opção do input. Então, eu quero continuar inserindo nomes com esse usuário, até ficar vazio, até não ter mais nome para inserir, até não ter mais nada para digitar. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou botar aqui igual a nome, já vou explicar isso com mais detalhe, e vou dizer que nome é igual input, insira um nome. Então, basicamente, estou falando para ele o seguinte, ó, me dá um primeiro nome, enquanto esse nome não for vazio, esse while nome significa enquanto esse nome não for vazio. Então, enquanto existir um nome, você vai sempre, o Python vai sempre perguntar para mim, me diz um nome, insira um nome, e vai guardar essa informação no nome. Então, ele vai sempre substituindo o valor do nome, sempre vai substituindo o valor do nome. Até que esse nome seja vazio, ou seja, esse nome, eu não botei mais nome nenhum. E aí ele vai parar. Então, vamos rodar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ó, Daniel, Lira, João, Candiotto, faltou criatividade, vou botar coisas aleatórias aqui, mas o mais importante que você precisa entender é, ó, ele não está parando de me oferecer insira um nome. Quando que ele vai parar? Ele só vai parar quando esse nome for vazio. Ó, por enquanto ele está vazio, ao invés de eu escrever qualquer coisa aqui, eu vou dar um enter simplesmente, ó, simplesmente dar um enter. Parou. Parou de me oferecer aquele nome. Então, basicamente, o while ele vai funcionar nesses casos, onde eu tenho uma condição que está sendo atendida ou uma condição que não está sendo atendida. Então, essencialmente, o que vai acontecer é, ele vai ficar fazendo essas iterações até que essa condição seja atendida. Nesse caso, a condição a ser atendida era o nome ser vazio. Então, quando o nome fosse vazio, ele ia parar. Então, enquanto o nome é com um valor, né, enquanto o nome tiver um valor válido, ele continua rodando. Quando ele deixar de ter aquele valor válido, ele para. Tudo bem? Então, essencialmente, isso é o while. Uma coisa que a gente tem que ter atenção, principalmente com o while, é o seguinte, cair numa lógica de loop infinito. Eu vou copiar exatamente essa linha de código, tá? Eu só vou fazer uma alteração. Ao invés de botar aqui embaixo nome igual a input, eu vou tirar, tá? E vou botar só o input. Ou seja, eu estou dizendo aqui, eu primeiro começo com o nome, dou um nome para ele. Ele vai dizer, enquanto o nome for alguma coisa, eu simplesmente pergunto e insiro um nome. Faço esse input, pergunto e peço para o usuário colocar um nome. Tá? Vamos ver qual é a diferença entre os dois casos. Ó, insira um nome. Daniel, João, Lira, Candiotto, cansei já, vou parar. Ó, não tem nada escrito, vou dar simplesmente um Enter. Opa! Ele não está pausando o meu programa. Por que isso? Porque ele está entrando nessa lógica de loop infinito, ou seja, ele não está pausando o meu programa. Por quê? Porque ele está entrando nessa lógica de loop infinito. O que é essa lógica de loop infinito? Ele vai olhar aqui, ó, meu while nome, e esse while nome, porque aqui em cima o nome ainda é Daniel, no caso, né, ó, porque foi o primeiro insira o nome Daniel, ele está com o nome Daniel, esse nome continua sendo Daniel. Por quê? Porque aqui no meu while, na minha estrutura do for, eu não estou oferecendo os novos nomes colocados na minha variável nome. Então, basicamente, ele está falando, ó, enquanto isso aqui, nome for alguma coisa, continua fazendo.
E ele está fazendo, ele vai fazendo, mesmo quando eu dou espaço, eu dou Enter. Por quê? Porque esse Enter aqui, ó, esse Enter aqui, não está influenciando o meu código. E aí eu entro nesse problema, que é esse tal de loop infinito. Nesse caso, é um loop infinito até mais agradável, porque ele depende do meu Enter para continuar rodando. Mas em alguns casos, tem alguns loops infinitos, que ele vai ficar rodando, e vai ficar rodando, e vai ficar rodando, e talvez até trave o seu computador, se você não prestar atenção nisso. Então, toma muito cuidado na hora de entrar em loop infinito. Se por acaso entrar e estiver usando o Jupyter, é muito simples. Vem aqui, pausa o seu programa, ele vai dar erro, beleza? E aí, você resolveu o seu problema. Tudo bem? Mas muita atenção, porque esse loop infinito, ele pode... ele basicamente fica rodando em falso, né? Ele fica girando no próprio eixo. Ele não está gerando informação, ele não está valor nenhum, ele não vai acabar nunca e pode acabar travando o seu computador. Principalmente se estiver trabalhando com coisas mais pesadas do que esse caso aqui. Tudo bem? Vamos para, agora sim, para o nosso desafio, para o nosso caso real, onde a gente vai poder entender um pouquinho mais como, em um clique, se você assistiu até agora e está ansioso por esse momento, quer saber como um clique, para a gente conseguir acessar todas aquelas pastas e gerar um relatório único e deixar de ter ler no seu pulso, fica aí com a gente até o final, que a gente vai ver o que a gente tem que fazer. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o nosso problema, entender quais são as ferramentas que a gente tem para ajudar o nosso problema. Qual é o nosso problema? Eu tenho essa quantidade enorme de pastas. De 2020, dezembro, aqui era só dezembro, aqui já tem dezembro de 2021, a gente nem chegou em dezembro de 2021 ainda, porque eu estou gravando isso aqui em maio. Então, tem uma quantidade enorme de pastas. Cada pasta tem uma pasta que é o dia e o mês. Então, a gente vai fazer muito. Tem que entrar dentro de um arquivo. Eu nem sei ler arquivo. Então, como é que eu faço isso tudo? Calma, tranquilo. Vamos lá, vamos voltar aqui para o meu Jupyter. Existem bibliotecas. O que é uma biblioteca, Daniel? Bibliotecas são módulos, são programinhas que já são criados ou pela próprio nativo do Python, ou seja, já existe dentro do Python, ou então que pessoas criaram. Lembrando que o Python ele é open source, né? Então ele é colaborativo. Então, pessoas que criaram essas bibliotecas que você pode acessá-las sem pagar nada. Simplesmente você importar essa informação e usar aquele programa pré-pronto dentro do seu programa. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou usar essas três bibliotecas. O OS, o Patlib e o Pandas. Tá? O OS e Patlib, eles são muito parecidos em vários aspectos, mas não são iguais. Então a gente vai usar os dois, que em alguns casos vale mais a pena usar um, em outros casos usar outro, mas daria para fazer essencialmente com um ou outro. A gente vai usar os dois. E o Pandas, ele é uma das bibliotecas mais famosas do Python e uma das mais úteis também, porque o Python é muito usado para análise de dados e o Pandas é a principal biblioteca para fazer essas análises. Tá? E aí eu vou usar esse SPD aqui, que é só um apelido desse Pandas. Então eu estou botando o seguinte, estou dizendo que eu estou importando Pandas como PD. Então sempre que eu chamar Pandas, eu vou chamar PD e não Pandas. Tá? Feito isso, feito a importação das minhas bibliotecas, eu preciso agora me situar no meu computador. Porque eu aqui, ó, eu estou com esse meu arquivo. Dentro da minha pasta de vendas, tá? Ó, tá aqui, ó, estrutura de repetições. Esse é o meu arquivo. E eu preciso pegar esse arquivo e entrar dentro dessas outras pastas, tá? E para eu saber entrar dentro dessas pastas, eu preciso primeiro saber onde eu estou. Para eu saber onde eu estou, eu vou usar uma das nossas bibliotecas e vou usar um método específico chamado .cwd. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um lugar chamado caminho,
Por que caminho? É como se fosse a URL, né? Como se fosse o endereço de onde eu estou. E isso vai ser path, que é o nosso módulo path aqui, ó, nossa biblioteca path, .cwd. E vou abrir e fechar parênteses, tá? Se eu mandar printar aqui, ó, só para vocês darem uma olhada, olha o que ele vai retornar para mim. Ó, Daniel, você está no arquivo área de trabalho, vendas. Beleza, agora eu sei onde eu estou. Se eu sei onde eu estou, e onde eu estou, área de trabalho, vendas, é exatamente onde eu quero estar, porque é onde estão as minhas pastas, maravilha. Agora eu só preciso saber como é que eu entro na tal dessas pastas, tá? Como é que eu vou entrar nessas pastas? Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui mesmo, eu vou primeiro listar todas as minhas pastas e arquivos que existem aqui. Como é que eu vou fazer esse trabalho? Eu vou usar um outro método que é chamado iterdir. E esse iterdir, ele vai printar, vamos printar aqui, por exemplo, ó, iterdir, só que eu tenho que fazer isso dentro do meu caminho. Então, ou seja, eu estou dizendo, diz para mim todos os arquivos, pastas, enfim, tudo que existe dentro desse meu caminho, ou seja, dentro dessa pasta aqui que eu estou dizendo para ele. Beleza? Quando eu fizer isso e der Ctrl Enter, ó, ele fez para mim, ele criou para mim essa coisa estranha, que é esse Generator Object. Então ele está dizendo para mim que ele criou um objeto que contém essa informação. Só que um objeto que contém essa informação, para mim, por enquanto, não serve para nada. Eu quero pelo menos entender que objeto é esse, que resultado é esse que dá dentro desse objeto. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente printar. Eu vou fazer um for que me permite acessar todas as pastas dentro desse objeto. Ó. Então, caminho.iterdir não me dava um objeto? Não me dava a informação, um objeto que tinha toda a informação dentro daquela pasta? Pasta em caminho vai fazer o quê? Ele vai fazer a iteração de todos os arquivos que tem ali dentro e vai fazer algo que eu queira. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, eu preciso entrar dentro dessa pasta, tá? Então, eu vou usar esse chdir, que é um método, só que esse método ele é da biblioteca OS, então os.chdir. E dentro desse método eu preciso dizer que pasta é essa que eu vou mudar. Eu vou usar a pasta, que é exatamente essa informação aqui. Tudo bem? E aí o que acontece? Ele vai, ch é como se fosse change e dir significa directory, então vai trocar o diretório, trocar a pasta, tá? Só que o que acontece? Pode ser que eu não tenha uma pasta. A gente viu no caso anterior que, na verdade, alguns eram arquivos e não pastas. Então eu vou criar um if que vai dizer se o meu pasta ponto, ou seja, pasta ponto, se essa pasta for um directory, aí eu vou usar esse isdir, fecha e abre e fecha parênteses, ou seja, se essa pasta for um diretório, se essa pasta for uma pasta, eu vou para ela. Se por acaso ela não for, eu não vou fazer nada, vou deixar ela de lado, tá? Poderia usar o else, poderia usar outras coisas para dizer isso, mas aqui por enquanto não é necessário, vamos deixar do jeito que tá? Então eu vou botar esse os chdir. E aí depois que eu entrei dentro dessa pasta, eu preciso pegar essa mesma estrutura, que é do caminho, certo? E dizer, ó, tô aqui, qual é o caminho daqui? O caminho é esse. E eu vou aproveitar, ó, eu vou mandar um print para a gente ver esse caminho, para ver o que está acontecendo. Opa, faltou alguma coisa, está faltando uma indentação, essa indentação aqui, sempre é importante olhar a indentação, vou dar uma rodada aqui na minha importação, ó, porque ainda não tinha rodado, e tá lá. Por enquanto, eu estou entrando dentro dessas pastas e o que eu estou dizendo? Eu entro dentro dessa pasta e printo esse caminho para mim. Então ele printou as pastas que ele entrou. Ó. Ele entrou na pasta 2020, ele entrou na pasta 2021 e entrou nessa pasta também que a gente não vai querer, mas é uma pasta. Por enquanto não tem problema. Deixa lá, deixa ele entrar e sair, não tem problema nenhum. O que eu vou precisar fazer agora?
não basta eu entrar simplesmente na pasta do ano, eu tenho que entrar também nas demais pastas. Eu tenho que estar dentro da pasta de 2020 e entrar na pasta de dezembro. Dentro da pasta de 2021 eu tenho que entrar em janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. Basicamente é o mesmo processo que a gente fez até agora, só que agora a gente vai fazer num nível abaixo. A gente vai fazer, ao invés de fazer nesse nível do ano, a gente vai fazer no nível do mês. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar um novo for, tá? E vou, sem medo nenhum, copiar e colar a mesma coisa. Porque eu quero a mesma coisa, eu quero olhar todas as pastas dentro desse meu lugar que eu tô, ó, dentro desse meu caminho. Então, eu quero para cada uma delas, eu quero saber tudo que tem lá dentro. E para cada uma dessas pastas, eu vou entrar. E como é que eu entro? Mesma coisa, se for uma pasta, eu vou mudar de pasta. E vou pegar esse caminho. Então, essencialmente, ó, se a gente olhar aqui, ó, esse for é igualzinho a esse for. A única diferença é que esse entra na parte do ano, e esse aqui me entra nas pastas do mês. Então, esse aqui me permite entrar na pasta dos anos e esse aqui vai me permitir entrar na pasta do mês, tá? Muita atenção a isso aqui, ó, indentação. Muita atenção à indentação, ó. Tem essa indentação e esse for, ele está indentado, ó, se vocês olharem, ele está indentado igualzinho o caso anterior, ó, ele está pegando tudo, ele começa daqui, então tem uma indentação desse for e uma indentação desse if, beleza? Show de bola! O que eu preciso fazer agora? Eu preciso, se eu cheguei até aqui, eu preciso agora, vamos até botar um print aqui, ó, vamos dar um print para a gente poder ver melhor, print, caminho, esse novo caminho. Vou dar um reset no Canyon, só para garantir que a gente não está fora do lugar. Vou dar um Ctrl Enter aqui. E vou dar um Ctrl Enter aqui. Ó, olha só. Agora eu já consegui acessar a minha pasta do ano e já consegui acessar a minha pasta do mês. Isso aqui, esse print pra gente está dizendo, ó, os caminhos, ou seja, por onde ele passou. É como se fosse o caminho que ele passou. Então ele passou na pasta de dezembro, ele passou em janeiro, ele passou em fevereiro, ele passou em março e assim vai. Só que para mim isso não é suficiente. Eu preciso chegar no dia. Se eu preciso chegar no dia, o que eu vou fazer? Sem medo de ser feliz, eu vou copiar esse mesmo código aqui. Vou copiar esse mesmo código aqui. Por quê? Porque eu quero agora que ele percorra todas as pastas desses caminhos aqui. Então, ele vai pegar aqui, ó, dezembro. Vai pegar dezembro. Vai me dá todos os arquivos que tem lá dentro e pasta a pasta ele vai passando. Então, ele vai lá em dezembro e vai olhar. Tem dia 1, 7, 8 e 15. Ele vai pegar 7, 8, 1, 7, 8 e 15 e vai passar em todas essas pastas. Tá? E aí, se for pasta, entra. Se não for pasta, não entra. Se for pasta, entra significa usar esse OSCHDIR aqui, que é o que entra dentro da pasta. E se entrou, eu registro lá o meu caminho, registro por onde eu passei. E vamos botar o nosso printzinho de novo, para a gente conseguir ver, ó. Aí, minha expectativa é o quê? Que esses dezembros aqui agora seja ainda maior. Seja agora a gente tenha, por exemplo, 1, 3, 5, ou seja, os dias desses caras. E eu vou mudar aqui, ó, caminho. Não, eu vou resetar meu Canyon aqui, aquilo que eu falei, porque ele pode estar fora do lugar, então ele não entende, então eu vou resetar meu Canyon. Vou chamar aqui minhas bibliotecas de novo e vou dar meu Ctrl Enter. Ó, olha só. Então, em dezembro eu tinha os dias 2, 4, 11, 15, 16 e 24. Janeiro, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 14, 26. Então, eu estou dizendo, ó, tudo que ele está passando. Então, na minha construção do código, eu estou conseguindo, aos poucos, perceber que eu estou conseguindo cada vez mais entrar dentro das pastas que eu queria. Só que, agora que eu tiver dentro de uma pasta, agora que eu estou dentro de uma pasta, eu preciso fazer o quê? Eu preciso abrir essa pasta, preciso abrir essa pasta do dia, porque dentro da pasta do dia é onde tem o meu arquivo. Então, eu vou precisar fazer o seguinte, tirar essa informação aqui,
certo? Eu já estou conseguindo acessar dentro do meu arquivo. Então agora, ao invés de eu entrar na pasta, eu vou procurar o arquivo dentro dele. A estrutura é a mesma. Na prática, o nome poderia ser o mesmo. Só que aqui eu vou mudar para arquivo. Mudei aqui para arquivo, ao invés de pasta, porque eu quero pegar um arquivo. Na prática não faz diferença nenhuma, é só para a gente ficar mais claro, ficar mais intuitivo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar ler esse arquivo em Excel e armazenar esse arquivo em algum lugar. Só que, armazenar esse arquivo em algum lugar, eu preciso ter algum lugar. Eu ainda não criei esse lugar. Esse lugar eu vou criar um data frame, tá? Esse data frame eu vou chamar de vendas. Um data frame chamado vendas. E aí eu vou usar o nosso pandas, que até agora a gente não tinha usado. Ó, lembra que a gente importou o pandas, mas até agora a gente não tinha usado. Então eu vou botar pd.dataframe, que é o método que me permite criar data frames. E dentro desse data frame, eu vou botar as colunas que eu quero. Columns igual, abre colchetes, loja, vendedor, e o último que é o valor da venda. Daniel, de onde é que você tirou esses nomes? Tirei esses nomes aqui, ó, da nossa base de Excel, venda, que é o arquivo que tem lá dentro. Ó, se a gente olhar aqui, a gente tem loja, vendedor, valor da venda. Então eu estou replicando um data frame que vai me permitir pegar essas informações fáceis e já alocar no lugar correto, tá? Fechei. Agora que eu tenho o meu local, que é esse data frame, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma variável venda que vai receber pontualmente a informação que eu ler do meu Excel. Como é que eu faço para ler um Excel? Eu vou usar o PD, que é o pandas, então eu vou usar novamente a biblioteca do pandas, e vou fazer read underline Excel. Esse read underline Excel, ele é um método pandas que me permite ler arquivos em Excel. E como é que eu vou fazer para ler esse arquivo em Excel? Vou botar read underline Excel e o nome do arquivo que eu quero ler. Qual o nome do arquivo que eu quero ler? Eu quero ler esse arquivo aqui, ó, que é o arquivo da vez, é o arquivo da vez do for. Então, para cada for que estiver acontecendo, então para cada arquivo que tiver dentro dessa minha pasta, lembrando que esse caminho interdir, o que ele vai fazer essencialmente é listar todos os arquivos, pastas que existem dentro de uma pasta. E que pasta é essa? É a pasta caminho, que a gente já viu aqui em cima. Então, ele vai listar tudo e vai pegar esse arquivo. Pegou esse arquivo e vai botar ele aqui, ó, no meu read Excel. Então, ele vai ler esse arquivo. Tudo bem? É o que vai acontecer. Só que, agora eu preciso pegar essa venda e jogar dentro desse data frame que eu acabei de criar. Então, eu vou fazer vendas igual a vendas ponto append. Esse append me permite sempre acrescentar, adicionar informações num data frame. Então, append, quem que eu quero adicionar? O venda, que é a informação que está coletando, né? Que é a minha variável que está sendo usada para coletar. E o ignore underline index igual a true. O que é esse argumento? Precisaria ter? Na prática, não, tá? Mas o que acontece? O pandas, ele sempre dá um ID para todas as linhas que ele tá no data frame dele. Então, quando ele faz essa leitura do read Excel, ele vai sempre pegar, vai chamar a primeira linha de 0, a segunda linha de 1. Aí, quando ele fosse para o próximo arquivo, ele ia chamar de 0 e de 1. E quando ele trouxesse isso tudo aqui para o meu append, ele ia trazer essa informação também, de 0, 1, 0, 1, 0, 1. E não é o que eu quero que seja uma lista sequencial. Então, quando eu boto ignora o index de venda, eu estou falando segue sempre o último número que você tiver. Então, no meu data frame, tiver 1, você vai botar 2. Se tiver 2, você vai botar 3. Se tiver 3, você vai botar 4. E assim vai. Tudo bem? Então, agora a gente vai conseguir fazer essa coisa rodar. Ó, fiz aqui. Eu vou até dar um restart no nosso kernel para a gente não ter problema, tá? Ó, vou rodar aqui de novo. Vou rodar aqui de novo.
E vou botar aqui embaixo, ó, esse display vendas. Display é muito parecido com print, só que ele é um print estilizado que a gente normalmente usa quando a gente está falando de pandas e a gente quer dar uma olhada nesse data frame. E vou rodar. Olha, consegui, em um clique, pegar todas as informações de todas as pastas que eu tinha, que me deu um total de 89 linhas e 3 colunas. E tá lá, ó, tudo certinho. Aqui o sequencial que eu falei, se a gente tivesse botado diferente, não tivesse botado true, ele não ia seguir essa sequenciazinha bonitinha, tá? Esse é o ponto. E agora, tendo essa tabela, pronto, agora virou análise de dados. Agora com pandas e essa tabela eu posso fazer o que eu quiser dentro das informações que eu tenho. Por exemplo, vamos dizer que eu quero pegar esses valores, mas ao invés de ver do jeito que eu estou vendo aqui, eu quero pegar apenas a visão das lojas. Então, eu quero fazer um somatório da venda de cada loja para poder ter o acumulado. Vou criar uma vendas, underline, agregado. E vou fazer o seguinte, vou falar que vendas agregado é a minha vendas, que é essa aqui, né? Que tem todas abertas, todas as linhas destacadas. E vou falar que eu quero agrupar. E aí, para agrupar, eu vou usar o group by. Eu vou agrupar essa minha tabela vendas, esse meu data frame vendas, by, aí um argumento que ele pede pra gente, by alguma coisa. By o quê? By loja, por exemplo. Então, eu vou agrupar toda essa minha tabela pela minha coluna loja. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer esse agrupamento? Eu vou fazer esse agrupamento somando. Então, eu vou somar. Toda vez que tiver Rio de Janeiro, eu vou somar. Toda vez que tiver Niterói, eu vou somar. Toda vez que tiver Curitiba, eu vou somar. E assim vai. E aí, vou dar também aqui, ó, um display, vendas, underline, agregado. Tá lá, ó. Consegui fazer a minha loja, consegui fazer meu valor de venda. Só apareceu essa coisa estranha aqui no meio, que é esse vendedor. Então, vamos dizer, ele somou os vendedores também. O que não faz lá muito sentido. Então, eu quero tirar esse cara fora. Como é que eu faço? Vou usar o del. Del, vendas, underline, agrupado. E vou botar a coluna que eu quero mandar fora, que é o vendedor. Poderia usar outros métodos. Poderia usar, por exemplo, o drop. Poderia usar o drop. Aqui eu vou usar o del, porque eu não quero mais esse vendedor. Vou mandar ele embora. Não tem problema nenhum. E vou botar aqui embaixo display vendas, underline, agrupado. E vou mandar rodar. Opa, tá falando que não está definido, porque é agregado e não agrupado. Agregado. E tá lá. Tem a minha tabelinha feita. Agora o que eu preciso fazer? Eu simplesmente vou pegar essa tabela e vou transformar ela de novo no Excel. Nem precisaria, tá? Mas eu quero transformar ela no Excel. Meu chefe me pediu, ele quer em Excel. Então eu vou transformar ela no Excel de novo. Só que antes de eu transformar ela em Excel de novo, eu preciso saber onde eu tô. Onde eu tô? Eu tô perdido aqui no meu computador. Eu não sei onde eu tô. Eu sei que eu entrei em um bando de pasta. Onde é que eu tô? Então eu vou usar aquele mesmo código, ó, que é o path.cwd. Deixa eu dar uns alt enter aqui para melhorar um pouquinho. E vou botar, ó, print path.cwd. Vamos ver onde é que eu tô. Ó, eu tô lá em dezembro de 2021 da pasta vendas. Eu não quero que o meu relatório seja gerado aqui. Eu quero que o meu relatório seja gerado na pasta raiz. Quero que seja gerado aqui, ó, nessa parte de vendas. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar esse cara aqui no Ctrl C para facilitar a minha vida já. E vou fazer o seguinte, vou usar lá o meu os.chdir, que foi o código que a gente viu que entrava em pastas, né, que mudavam as pastas. Então, eu vou botar aqui o meu C, todo esse meu texto. Vou botar dentro de uma string, e um ponto importante aqui é o seguinte, ó, como a gente está passando para ele uma string de um caminho, é importante a gente sempre usar esse Rzinho na frente. O que é esse Rzinho?
Ele é um R que simboliza uma raw string. Então, uma string crua. Ele é uma string pura. Por quê? Em alguns casos, por exemplo, você tem /n, alguns códigos, alguns marcadores específicos que para o Python, além de uma string, elas também podem significar uma mudança de linha, podem significar outras coisas. Então, quando a gente bota esse Rzinho na frente, a gente está falando para ele, ó, não inventa, lê só o que eu escrevi aqui. Não tenta ler além disso, tá? Então, a gente vai fazer isso. E depois, só para ver se a gente está certo ou não, a gente vai botar aqui o nosso print path.cwd fecha abre parênteses. Abre e fecha parênteses. Ó, tá lá. Então, agora eu consegui mudar para a pasta que eu queria e agora eu estou no lugar certo. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou usar um outro método, que é o método toExcel, que é um método que permite a gente gerar um data frame que está aqui dentro do Python para um formato Excel. Então, eu vou botar vendas, underline, agregado, ponto, to, underline, Excel. Abre parênteses e eu vou dizer para ele qual o nome que eu quero. Eu quero, por exemplo, vendas por loja e o formato XLSX. Vou dar Ctrl Enter, mas antes de dar o Ctrl Enter, para vocês não acharem que eu estou roubando, eu vou mostrar para vocês a pastinha aqui, ó, minha pasta vendas. Não tem nada aqui dentro. Vou dar o meu Ctrl Enter, disse que rodou, vamos voltar lá. Ó, vendas por loja. Se eu clicar aqui, tá lá a minha tabelinha Excel a um clique de distância com esse código. Beleza? Vou até fazer o seguinte, ó, vou até resetar esse kernel todo, pra vocês não acharem que eu estou mentindo, e vou rodar esse código, tá? Só vou tirar esse while aqui, senão ele vai atrapalhar. Beleza, rodou, ó, fez, mudou, tal, disse que fez tudo. Vamos ver se fez tudo? Voltar aqui, tá lá, meu vendas por loja. Então, gente, o que a gente viu? A gente viu estrutura do for, estrutura do while, entendeu um pouquinho como funciona, e depois fez esse desafio, que você está a um clique de distância de poder não perder horas e horas fazendo. Assistir esse vídeo demora muito menos do que o trabalho que você ia fazer na mão, se você tivesse que fazer esse trabalho. Então, espero que vocês tenham gostado. Coloca no comentário se gostou, o que você gostaria de ver, ou se você gostaria de ver mais, se tem dúvida, enfim. Curte, compartilha, se inscreve no mini curso de Python, baixa esse arquivo, faz tudo isso que vocês sabem que tem que fazer. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês voltem, se inscreve no canal, não esquece, ativa o sininho e a gente em breve se vê novamente. Um abraço, fui!